Olá, é com muito gosto que vos recebemos neste espaço. É o podcast Fica. E este episódio pertence ao módulo 2, em que estamos a tentar responder à pergunta: o que aconteceu no tempo de Jesus? Se apreciarem este episódio, podem ajudar-nos a continuar este trabalho. Por exemplo, subscrevendo o canal e partilhando com outras pessoas. Vamos já passar ao episódio de hoje. Esperamos que gostem. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Fica. Hoje estamos no terceiro episódio do módulo 2. Eu sou o José Pedro e hoje finalmente estarei à conversa com um novo interlocutor. É o Paulo. É um dos formadores da nossa equipa do Fica e eu estou muito contente de o ter connosco hoje. Bem-vindo, Paulo. Uma saudação fraterna a todos os que nos escutam. Olá, José Pedro. E eu partilho do teu entusiasmo. Não tendo ainda podido marcar presença aqui, tenho seguido todos os episódios e, como nos diz o Papa Francisco, a fé só tem sentido se partilhada, e eu penso que estas conversas são uma ótima maneira de o fazer. Sim, verdade. Então, Paulo, nós já nos conhecemos desde 2022, 2023, salvo erro, foi o ano Sim. em que tu frequentaste o grupo de preparação para o Crisma. E não sei se queres partilhar com quem nos ouve como é que chegaste até aqui ao Fica. Bem, os meus filhos mais novos já frequentavam a catequese na Ariosa, e numa missa de domingo o convite feito fez-me pensar que podia aproveitar aquela hora que semanalmente aguardava por eles durante a catequese deles, para adquirir, rever conhecimentos sobre a fé, sobre a catequese, até de modo a melhor ir sabendo responder a questões que eles já me iam colocando. Sim. Bem, hoje sei que muito mais do que isso aconteceu. Iniciei um percurso de maior aproximação à Palavra de Deus, recebi o sacramento do Crisma, vivi uma experiência única como voluntário nas Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023, mas e sobretudo passei a partilhar momentos muito bonitos com quem me tenho cruzado nestes grupos. Ainda bem. Sim, de facto, ainda estas participações aqui nos grupos depois abrem portas a outras coisas, como foi o teu caso, ias às jornadas. Sim, foi algo que surgiu sem eu contar, como verdadeiro apelo a essa jornada, e que estou convicto que se não tivesse partilhado os momentos até aí partilhados com o grupo, provavelmente não teria surgido. Sim. Muito bem, e também a sequência desse ano, que foi muito bom para ti e para aquele grupo, que eu lembro que foi um grupo particularmente interessante. Começaste a dar formação no ano letivo anterior ao que estamos agora e continuaste este ano, pegando no grupo de quinta-feira, às 6h30 lá na paróquia da Ariosa. Sim. E agora eu tinha aqui uma perguntinha para ti, Paulo, que é que às vezes quem anda nestas andanças ouve assim um clichê, não é? Que recebemos mais do que aquilo que damos. Não sei se queres comentar isto, se é mesmo verdade. E pode soar a clichê. O que eu acabei de vos dizer antes é a perfeita prova do contrário. Ou seja, certo. Esse é até mais um dos motivos pelos quais eu estou muito entusiasmado por estar aqui hoje convosco. Ler uma passagem do Evangelho de novo, uma catequese ou uma homilia do Papa, faz-nos sempre descobrir algo de novo e novas perspectivas. Portanto, recebemos muito. Sim, até há uma frase que nós gostamos muito de lembrar, que é dar de graça aqui, nestas formações, aquilo que recebemos de graça também, não é? Sem dúvida. É isso que tentamos fazer aqui um bocadinho nestas conversas, para que outras pessoas possam aproveitar o caminho que nós já percorremos e que vamos percorrendo, não é? Muito bem. No episódio passado, eu falava com a Manuela de um projeto que tu também decidiste aceitar o desafio para colaborar, que é o projeto Mostra-me. Queres-nos contar a tua experiência no projeto?
Sim, este caminho que comecei a trilhar no FICA tem-me enriquecido tanto que foi também motivo para entrar neste projeto do Mostra-me a necessidade de continuar e de me potenciar a dar de graça também algo aos outros. Sem dúvida que poder contribuir para divulgar exemplos de santidade como o do Carlo Acutis e outros jovens é fantástico. Sim. São pequenas histórias de jovens que são enormes, pessoas que viveram a fé em pleno e também no nosso tempo. Felizmente mais colegas se deixaram envolver e o projeto foi ganhando vida, dinâmica e está aí. Neste momento anda a circular algumas escolas e outras entidades Exatamente. que queiram receber esta exposição, podem solicitar-nos e nós teremos todo o gosto de a partilhar gratuitamente, não é assim, Paulo? Exatamente, isso mesmo. Esse é o nosso grande objetivo. Aliás, essa partilha é o que nos motiva em todas estas iniciativas. Sim, no fundo divulgar as histórias, como estavas a dizer, de santos da Porta ao Lado, como o Carlo Acutis, que em breve chegará aos altares. Exatamente. Ora bem, Paulo, tu estiveste connosco aqui no episódio de Dom António, partilho com quem nos ouve que já há algum tempo que andávamos a combinar esta gravação aqui individual. Eu sei que a tua vida familiar e profissional é bastante preenchida, aliás, como a maioria de nós que pertence a estes voluntariados também o é. Felizmente agora foi possível e confesso que ansiava por esta conversa com um representante masculino. Quanto mais não seja para constatar que há vários homens a frequentar o FICA. Tu confirmas, Paulo? Pois sim, confirmadíssimo. Posso recordar-vos que, como formando do FICA, partilhei experiências com pessoas fantásticas e de uma heterogeneidade muito grande. Homens, mulheres, dos 18 aos quase 80 anos, com uma experiência de vida muito diversa. E mantém-se essa riqueza, felizmente, graças a Deus, nos grupos de hoje. Partilhar convosco, no meio deste turbilhão da vida familiar, profissional, de formação académica, bem, por vezes parece difícil, até mesmo impossível, preparar sessões, gravar um podcast. Bem, Sim. O incrível é que no fim de cada sessão, aquilo que eu tenho que fazer a seguir, que me preocupa, que já não parece tão complicado. Já parece mais fácil. Portanto, esta é outra dádiva que eu continuo a receber de graça, indiscutivelmente. Sim, isso é muito bom e é verdade, e ainda bem que partilhas isso, porque parece que temos sempre apetência para convidar as pessoas que têm uma agenda muito preenchida. E o bonito de ver é que, como tu me dizes aqui, e outras pessoas já partilharam comigo, que quando estavam com imensas tarefas para fazer, parece que depois de dedicarem um bocadinho de tempo às coisas de Deus, parece que a seguir as tarefas já saem melhor. Isto é a prova de que basta-nos sentirmos pequenos e abrir o nosso coração. Sim, e ele vai fazendo o resto, não é? Exatamente. Muito bem, temos que avançar então para o início do episódio de hoje, mas antes disso vamos recordar aqui, se não te importares, qual foi o episódio passado. Sim, o episódio chamou-se Água, Vinho e Outras Provas. No fundo, este título tenta resumir os episódios do início da vida pública de Jesus, que nos provam efetivamente que ele era o Filho de Deus. O destaque para a água no batismo do Rio Jordão e para o vinho nas bodas de Caná, que marca o início dos milagres de Jesus, que, como vocês sublinharam no episódio anterior e muito bem, acontece a pedido de sua mãe. A partir daí Jesus inicia a missão, tanto após chamar alguns pescadores e homens simples da Galileia. É isso mesmo. Além daquele espetacular evento da pesca milagrosa, eu e a Manuela olhamos para as outras provas, em que Jesus faz curas espantosas a quem demonstra simultaneamente a necessidade e a total confiança naqueles que ele vai curando. Sim. Por exemplo, no episódio da sogra de Pedro, no episódio do leproso, do paralítico que é descido pelo telhado. E como tu referias há pouco, Jesus ia formando um pequeno grupo de amigos à sua volta. E queres nos recordar quem eram eles? Bem, desde logo, homens simples, não é? Como todo este percurso que temos trilhado ao longo destes episódios, temos percebido. A escolha é sempre a mais improvável. Certo.
E sim, até agora temos 2 pares de irmãos e um par de amigos. Simão Pedro e o seu irmão André, filhos de Jonas, João e o seu irmão Tiago, que são filhos de Zebedeu, e por fim o Filipe e o seu amigo Nataniel, que também acaba por ser referido por Bartolomeu, que em hebraico significa filho de Ptolomai. Exatamente. Hoje vamos começar com um chamamento de mais um dos discípulos, que depois se viria a tornar um dos 12 apóstolos. Estamos a falar de Mateus. E vamos já perceber que é a melhor abertura possível para este episódio, que tem o título Felizes e Filhos da Mesma Família. Ora, Mateus encaixa-se perfeitamente nesta estonteante felicidade daqueles que abraçavam a chamada de Jesus, não é? Sim, é verdade. Esta cena da vocação de Mateus, aliás, bem conhecida, muitos artistas já a retrataram, um deles Caravaggio. Mas o interessante neste episódio de Mateus, também chamado de Levi, é que ele era um judeu que se tinha deixado vergar, no fundo, ao poder de Roma, tornando-se cobrador de impostos, com certeza tendo maior proteção, outras garantias, ganhando poder, e por isso acabava por ser alguém que era detestado pelos seus irmãos judeus, com certeza, não é? Sim, no fundo era uma espécie de traidor da pátria. Sim. Que não olha a meios para atingir o estatuto e a segurança, não é? E vou agora aqui partilhar que na nossa preparação dos episódios descobrimos um instrumento que nos ajuda imenso. É o blog Mesa de Palavras e que é da autoria do Sr. Bispo Dom António Couto, com quem nós tivemos o prazer de conversar no último episódio do módulo passado. Ora, vamos aqui, em nome da verdade, dizer que nós descobrimos que este blog existia já bastante depois de ter estado com ele em Lamego. Portanto, o próprio não nos disse nada. Sim. Mas tem conteúdos tão interessantes que achamos que devemos partilhar convosco. E ao longo deste episódio há muitas ideias que fomos lá beber, não é? Sim, quero recordar aqui que na descrição do episódio estará um link que permite o acesso à pasta, onde nós juntamos todas as situações que aqui vão sendo feitas para quem quiser reler e aprofundar em casa. Portanto, isso é importante também aqui relembrar. Sim. A primeira dessas citações é um poema que Dom António Couto escreveu. Não sei se queres ler, Paulo, por favor. Claro que sim. Diz assim então o poema de Dom António Couto. Passou um dia pela banca de impostos de Mateus um homem chamado Jesus. Poisou em Mateus o seu sereno olhar de amor e disse, segue-me. E logo Mateus se levantou e seguiu Jesus e fez uma festa, porque achou que tinha encontrado um tesouro a sério, maior do que o império que servia. Na verdade, Jesus deu Mateus a si mesmo, e Mateus recebeu-se a si mesmo como dom de Deus que era e não sabia. Nesse dia entrou naquele homem a alegria e o perdão passou a ser o seu refrão. Epá, é muito bonito este poema. Fantástico. Sim, e resume a passagem do Evangelho. Cada um de vocês pode e deve lê-lo em casa, mas é uma forma diferente de contar este episódio e que toca o essencial. Sim. Primeiro, a interpelação do mestre, que toma a iniciativa. Depois, Mateus levanta-se da sua condição de vida, deixa para trás tudo e segue Jesus. E, por fim, faz a festa, porque naquele dia encontra a alegria. E assim também é a nossa chamada à vida cristã. Num dado momento da vida, Jesus vai passar próximo de cada um de nós. E devemos estar atentos para ir percebendo os sinais. Sim, sempre vigilantes, sempre atentos e sempre querendo manter o nosso coração aberto. Mateus agarrou a oportunidade, sentindo exatamente isso, que era o seu momento. E fica tão feliz que oferece um grande banquete na sua casa para festejar. Convida certamente uma numerosa multidão, entre eles publicanos, tal como Mateus. Aliás, publicanos eram os cobradores de impostos, que, como dizíamos há pouco, não é? Iam sendo desprezados pelo povo de Deus porque sentiam que estavam a ser roubados por eles e pelo próprio regime do opressor. E nesse banquete estavam lá os fariseus, que eram um outro grupo de judeus devotos à lei de Moisés. Só que uma curiosidade, a palavra fariseus em hebraico significa separar, afastar dos demais.
No fundo, eles estudavam e ensinavam a palavra de Deus e achavam ser a verdadeira comunidade de Israel. Dito isto, então estavam os fariseus e os doutores da lei, lá nesse banquete, e murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que razão comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Portanto, Paulo, isto é típico daquelas pessoas que se acham superiores, não é? Sem dúvida, não queremos nós ser fariseus e querer ser donos, ou os únicos donos da própria verdade, certo? Mas a esta interpelação, Jesus responde e diz-lhes: não são os que estão saudáveis que precisam de médico, mas os que têm algum mal. Não vim chamar à conversão os justos, mas os pecadores. A propósito disto, podemos trazer aqui umas palavras do Papa Francisco. Diz então ele: Jesus olhou para ele. Que força de amor teve o olhar de Jesus para mover assim Mateus? Que força deviam ter aqueles olhos para o levantar, não é? Jesus parou, não passou ao largo acelerando o passo, olhou-o sem pressa, olhou-o com calma, olhou-o com olhos de misericórdia, olhou-o como ninguém o fizera antes. E aquele olhar abriu o seu coração, fê-lo livre, curou-o, deu-lhe uma esperança, uma nova vida. Continuo eu a citação. Mesmo quando não ousamos levantar os olhos para o Senhor, o primeiro a olhar-nos é sempre Ele. É a nossa história pessoal, tal como muitos outros. Cada um de nós pode dizer: eu também sou um pecador, sobre quem Jesus pousou o seu olhar. O seu amor precede-nos, o seu olhar antecipa-se à nossa necessidade. Jesus sabe ver para além das aparências, para além do pecado, para além do fracasso ou da nossa fragilidade. De facto, isto é um texto muito bonito e agora acrescento eu: não há cristãos sem um passado e sem pecado. Pelo contrário, há sim pessoas que se deixaram tocar pelo olhar de Jesus, não é? Não poderia estar mais de acordo. E olhando para este Evangelho de Mateus, percebemos também que a certa altura já são referidos 12 discípulos, mesmo sem sabermos muito bem como passou de alguns seguidores para 12 discípulos. Bem, mas o evangelista Lucas completa esta informação, dá uma ajuda. E diz assim: uma noite Jesus afastou-se deles para ir rezar. Em seguida, tendo amanhecido, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 de entre eles, aos quais também chamou apóstolos: Simão, a quem chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Sim, então este número 12 merece um comentário. Como vimos no módulo 1, 12 é o número das tribos de Israel. Sim. Ou seja, este povo eleito de Deus organizou-se em torno dos 12 filhos de Jacó. Então, 12 é o número da organização deste povo. E por isso, nesta escolha, vemos que Jesus estava a liderar um novo momento de organização e restauração do povo de Deus. E aqui estão lançadas as bases de organização daquilo que será a sua igreja. Sim. Mais um comentário. É por isso que nós dizemos que a igreja é apostólica, porque ela nasce do testemunho, do ensinamento e da liderança dos apóstolos que Jesus escolheu e formou. Os sucessores dos apóstolos atualmente são os bispos. Mas Paulo, a escolha destes 12 não menoriza outras funções que também existiam e continuam a existir nesta comunidade dos seguidores de Jesus, certo? Certíssimo. Por exemplo, as santas mulheres que o acompanhavam também eram discípulas e tinham outras funções no grupo. Relembremos até que mais tarde é a elas que em primeira mão, em primeiro lugar, é anunciada a ressurreição de Jesus. Portanto, elas tiveram sempre um papel extremamente importante na formação e no suporte, com certeza, das comunidades iniciais. Mas há mais, temos os diáconos, por exemplo, também. Exatamente. Não querendo alongar agora muito,
porque no início do módulo 3 vamos falar com isso em mais detalhe. Mas para já fica esta ideia. O facto destes 12 serem escolhidos não fez deles perfeitos ou imunes a pecar. E também hoje é assim. A única certeza que temos é que aos apóstolos de ontem ou de hoje, independentemente das suas fraquezas ou das suas virtudes, Jesus os continua a ensinar e a conduzir. Isto se eles forem dóceis ao seu Espírito Santo. Voltando ao nosso tema, agora que já conhecemos os 12 discípulos originais, vemos que o Mestre os vai começar a ensinar. E recorremos aqui novamente a Dom António Couto, que sobre isto diz assim: está a acontecer o Evangelho. Jesus vê as multidões, sobe à montanha, os seus discípulos dirigem-se para ele. Ele senta-se, abre a sua boca e ensina demoradamente. São tudo expressões que indicam a postura de mestre judaico e também a solenidade deste início do ensinamento público de Jesus. Exatamente. Os estudiosos da Bíblia sublinham que no escrito original é referido a montanha, ou seja, com um artigo definido, o que leva a pensar que seria o Monte Tabor, bem conhecido da tradição judaica. Mas, seja qual for a geografia, a montanha é símbolo de um local de maior altitude, mais perto do céu, e porventura há coisas que só se podem dizer e só se podem compreender nas alturas. Sim, relembremos, Moisés subiu ao alto da montanha para escutar o Senhor. Exatamente. E como muitos já terão percebido, estamos exatamente a falar do chamado discurso da montanha. Como nota de rodapé, no Evangelho de Mateus constam 5 grandes discursos proferidos por Jesus. E este é o primeiro desses 5. Este discurso ocupa os capítulos 5, 6 e 7 e são capítulos que todos nós deveríamos ler várias vezes para os entender, para os conhecer bem. Exatamente, porque este é um discurso apelidado de programático. Então porquê? Porque contém os principais pilares da fé cristã. Então, a abrir este discurso estão as chamadas bem-aventuranças. Mas talvez a melhor tradução seja as felicitações, ou seja, aqueles que são felizes. Paulo, acho que é obrigatório lermos aqui esta passagem e proponho que o façamos lendo cada versículo alternadamente para irmos saboreando melhor o momento, quer nós, quer os ouvintes. Muito bem. Então, diz assim Mateus no capítulo 5, logo no início. Vendo as multidões, subiu à montanha. Tendo-se sentado, vieram ter com ele os seus discípulos. Abrindo então a sua boca, ensinava-os, dizendo: Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque lhes será feita misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os fazedores de paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos ultrajarem e perseguirem, e, mentindo, disserem contra vós toda a espécie de mal por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa é grande nos céus, pois do mesmo modo perseguiram os profetas antes de vós. Então, Paulo, este texto é muito rico e há aqui muito que comentar, certo? Sim, haveria aqui não sei quantos episódios. Como dizia o Papa Francisco, se um de nós se perguntar o que posso fazer para me tornar um bom cristão? Bem, a resposta é simples. É preciso fazer o que Jesus diz no discurso das bem-aventuranças. Estas definem a identidade do discípulo de Jesus. Podem parecer estranhas, quase incompreensíveis para aqueles que não são discípulos. Mas se nos perguntarmos como é um discípulo de Jesus, a resposta é precisamente as bem-aventuranças. Essa
citação do Papa resume na perfeição. Vamos agora analisar aqui 2 detalhes, mais ou menos guiados pela escrita de Dom António Couto. Começo com o primeiro, que diz assim: na mentalidade e na língua hebraica, felizes ou bem-aventurados é uma derivação do verbo pôr-se a caminho. É extraordinária a maneira de designar os bem-aventurados como pioneiros, aqueles que abrem caminhos novos e de vida nova e boa para o mundo. E é verdade, por paradoxal que pareça. Foram e continuam a ser os santos e os pobres os que verdadeiramente abrem caminhos novos neste mundo saciado, dormente, anestesiado e por vezes ensanguentado em que vivemos. Para usar a metáfora do profeta Ezequiel, quanta pedra é preciso partir, pois são muitos os corações de pedra. E eu avanço já com a segunda ideia de Dom António Couto. Neste Evangelho é por 9 vezes que se ouve a palavra felizes. Reparar-se-á que no centro, ou seja, a número 5, está a misericórdia. Atente-se ainda na diferente formulação desta felicitação. Salta à vista que todas as outras palavras se abrem a uma recompensa imediata ou futura. A misericórdia, porém, roda sobre si mesma, retornando por obra de Deus sobre os misericordiosos. Entenda-se, aos que fazem misericórdia será feita misericórdia por Deus. Sim, não vamos comentar muito mais, porque senão não poderíamos ser daqui. Vamos trazer aqui mais uma vez um outro comentário do Papa Francisco, que diz assim: vejamos a primeira bem-aventurança, que é a base de todas as outras. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Jesus diz que são bem-aventurados porque são pobres. Mas em que sentido? No sentido em que o discípulo de Jesus não encontra a sua alegria no dinheiro, no poder, nem sequer nos bens materiais, mas nos dons que recebe todos os dias de Deus. Também os bens que possui é feliz de os partilhar. Porquê? Porque vive na lógica de Deus. E qual é a lógica de Deus? A gratuidade. No fundo, esta pobreza é também uma atitude em relação ao sentido da vida, porque o discípulo de Jesus não pensa que já sabe tudo. E esta é a pobreza, a consciência de ter de aprender todos os dias. O discípulo de Jesus é uma pessoa humilde, aberta, livre dos preconceitos e da rigidez. E continua o Papa: aqueles que estão demasiado apegados às próprias ideias e certezas quase nunca seguem realmente Jesus. Eles seguem-no um pouco apenas naquilo em que concordam com ele. Mas depois, quanto ao resto, ele já não leva por diante. Este não é o discípulo. Mais à frente, diz o Papa, humanamente somos levados a pensar: é feliz quem é rico, quem recebe aplausos. Mas isto é pensamento mundano, não é o pensamento das bem-aventuranças. Jesus, pelo contrário, declara o sucesso mundano como um fracasso, porque se baseia num egoísmo que enche e depois deixa o coração vazio. Confrontado com o paradoxo das bem-aventuranças, o discípulo deixa-se desafiar. Isto requer um caminho. O Senhor, ao libertar-nos da escravidão do egocentrismo, liberta os nossos fechamentos e abre-nos à verdadeira felicidade que muitas vezes se encontra onde não pensamos. E conclui o Papa Francisco: podemos então perguntar-nos: tenho a disponibilidade do discípulo ou comporto-me com a rigidez de alguém que sente que já alcançou o que queria? Será que sinto a alegria de seguir Jesus? Não esqueçamos, a alegria do coração. Esta é a referência para saber se somos verdadeiros discípulos. Paulo, por aqui já estamos a perceber a primeira parte do título de hoje, ou seja, felizes, certo? Certíssimo, é isso mesmo. E agora, ligando ao episódio de Mateus, ele estava feliz por se ter despedido de um trabalho que lhe dava estatuto e riqueza, por ter largado tudo e seguido o Mestre. Percebemos que este Jesus parece que nos propõe vermos o mundo ao contrário do que aquilo que achávamos que estava bem, não é?
Mas na realidade, creio que Jesus faz-nos ver que antes de o conhecermos, éramos nós que andávamos virados do avesso. Exatamente. Não é? Era ao contrário. Certo. E quando digo nós, somos todos. Ou seja, cada vez que nos sentimos os importantes, os ricos, os senhores do mundo, os sabedores da única verdade, em vez de sermos pobres, sermos sedentos de justiça, sermos humildes e sermos fazedores de paz, não é? Sim, é mesmo isso. Estas bem-aventuranças são muito ricas, devemos ir meditando, mas fica aqui esta nota principal desta pobreza de espírito, que no fundo significa humildade daquele que não sabe tudo e que se deixa entregar nas mãos de Deus, que esse sim vai lhe dando toda a graça para ir tendo a sabedoria com esse grande. Sim, e que se torna a maior das riquezas porque nos permite verdadeiramente receber do Espírito Santo todas essas graças, não é? Sim. Nós ainda temos aqui muito para contar sobre a sequência do Sermão da Montanha, mas se calhar fazíamos aqui uma pausa, porque isto aqui já foi muito intenso, não achas, Paulo? Acho que sim, é um bom momento para parar um pouco e para digerir tudo isto. Ok, então até já. Até já. Formação, catequese, igreja. Eu não sei se isto é para mim. Olha, nós achamos mesmo que sim, porque... Citando uma frase conhecida, a Igreja Viva não é um clube de gente perfeita. Pela vontade de Jesus, é um lugar para a mudança gradual de gente comum. Tal como nós, tal como tu. Fica conosco. Estamos de volta e vamos continuar no Discurso da Montanha. Quem o quiser ler com mais calma pode consultar o Evangelho de São Mateus, os capítulos 5, 6 e 7, ou a versão mais sucinta em São Lucas, mais concretamente no capítulo 6. Sim, aqui no podcast, enfim, como o tempo não estica, acabamos por preferir selecionar alguns trechos que também são abordados em algumas liturgias dominicais. É isso mesmo. Eu passo a explicar sucintamente que na nossa liturgia católica os evangelhos são distribuídos ao longo de um ciclo de 3 anos, o A, o B e o C, e em cada um destes anos dá-se destaque a um evangelista. Por exemplo, no ano A é Mateus, no ano B é Marcos e no ano C, que é o que estamos atualmente, tratamos do Lucas. O outro que sobra, Evangelho de João, é lido de forma especial em momentos importantes a cada ano, como por exemplo na Páscoa, no Natal e em outras solenidades, não é? Sim. Bem, mas agora continuamos com um trecho do discurso no qual Jesus nos esclarece o seu ministério à luz do Antigo Testamento, que já analisámos no módulo 1. Diz assim: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo aconteça. Aquele, pois, que quebrar um destes mandamentos, por mais pequeno que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o mais pequeno no reino dos céus. Sim, Paulo, recordamos aqui para quem nos ouve que no episódio 12 do módulo 1, onde estivemos a falar com Dom António, certo, ele comenta isto mesmo, não é? Sublinhando que Jesus veio mostrar as raízes, ou seja, o fundamento da lei e dos profetas. E de facto, de seguida, Jesus vai analisar alguns dos mandamentos, mostrando o que está na sua origem. Queres ler, Paulo, por favor? Então aqui vai. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, e aquele que matar será réu no juízo. Mas eu digo-vos, todo aquele que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. Portanto,
Se ao apresentares a tua oferta sobre o altar, aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa aí a tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e então virás apresentar a tua oferta. Portanto, Jesus sublinha que o pecado não é apenas assassinar alguém, mas sim também o assassínio moral, digamos assim, ou seja, a ira, a maledicência contra os outros, a tal ponto que estar reconciliado com os irmãos se tornava uma condição prévia, essencial para se poder aproximar de Deus, não é? Sim, e logo de seguida ele novamente leva à perfeição uma outra antiga lei, dizendo assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu digo-vos, não resistais ao que vos fizer mal, pelo contrário, àquele que te bate na face direita, apresenta-lhe também a outra, e àquele que quer levar-te a tribunal para te tirar a túnica, deixa-lhe também a capa. E aquele que te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e a quem quiser pedir-te emprestado, não voltes as costas. Sim, Paulo, eu recordo que nomeamos aquele episódio em que falávamos da lei que foi entregue a Moisés como os mínimos olímpicos. Exatamente. Ou seja, são aquelas regras básicas para o povo estar em convivência com Deus. Mas agora Jesus leva isto mais longe. Vai à raiz da lei, apostando sobretudo na intenção que está no coração humano, onde têm origem as ações boas e as más. Portanto, Jesus não dá importância simplesmente à conduta exterior e Ele quer-nos inteiros, ou seja, de corpo e alma. Agora podemos dizer, na nossa metáfora, a lutar pelo ouro olímpico. Sim, essa metáfora é mesmo boa, é o elevar à perfeição desses mínimos. Exatamente. O Papa Francisco acaba por ir ao encontro dessa ideia quando diz: o Senhor Jesus não veio para abolir a lei, mas para lhe dar cumprimento, para a fazer crescer. E enquanto a lei, segundo a carne, era uma série de prescrições e proibições, segundo o Espírito, esta mesma lei torna-se vida, porque já não é uma norma, mas a carne do próprio Cristo, que nos ama, procura, perdoa, consola. Em Cristo, e unicamente nele, o decálogo deixa de ser condenação, tornando-se a verdade autêntica da vida humana. Muito bem. As regras foram apenas um meio para que os homens chegassem até Deus. Mas agora Jesus quer mais, quer revolucionar os nossos corações. E como vemos noutra passagem do discurso da montanha, o desafio é enorme, não é, Paulo? Verdade. Diz-nos Jesus: digo-vos, a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra. E a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Como quereis que os outros vos façam, fazei-lhe vós também. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento merecereis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento merecereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Cá está, mais uma vez, quem for misericordioso com os outros, recebe misericórdia de Deus. Neste trecho do Evangelho, Jesus dá aos discípulos algumas indicações para as situações mais difíceis, aquelas que são um verdadeiro teste para nós. E nestes casos, o discípulo de Jesus, em vez de ceder àqueles instintos básicos como o ódio, é chamado a algo que parece impossível. Fazer bem aos que nos odeiam e dar a outra face, não é? Certo. O Papa Francisco mostra-nos uma outra forma de olhar, de encarar isto. Então ele diz: parece-nos que o Senhor pede o impossível. Se não se reagir aos prepotentes, qualquer abuso que nos façam tem um livre trânsito, e isso não é correto.
Mas será mesmo assim? Será que o Senhor nos pede realmente coisas que são impossíveis e injustas? Oferecer a outra face não é o recuo do perdedor, mas a ação de quem tem mais força interior. É vencer o mal com o bem, abrindo uma brecha no coração do inimigo e desmascarando o absurdo do seu ódio. É um grande argumento esse. E o Papa remata o texto com esta ideia que devemos reter. Se dependesse apenas de nós, seria impossível alguém conseguir amar os próprios inimigos. Mas lembremos-nos, o Senhor nunca nos pede algo que não nos dê primeiro. Quando Ele me diz para amar os inimigos, dá-me a capacidade de amar. A força de amar, que não é algo, mas é o Espírito Santo. E com o Espírito de Jesus podemos responder ao mal com o bem. Podemos amar quem nos fere. Assim fazem os cristãos. Por fim, oremos por aqueles que nos feriram. Rezar por quem nos feriu é o primeiro passo para transformar o mal em bem. Bem, esta mensagem é verdadeiramente interpeladora. No fundo, esta mensagem é o cerne do cristianismo. Dá-nos, no fundo, uma sugestão final preciosa. Sugere-nos a oração. A oração é essencial na nossa vida para Deus. Certo. Nesse mesmo discurso, Jesus ensina-nos como devemos rezar. E diz assim: e quando rezardes, não sejais como os hipócritas. Gostam de rezar de pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, reza ao teu Pai, que está no segredo. E o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. E aqui, o teu quarto também é o teu coração, certo? Penso que concordas. Sim. É, no fundo, o teu espaço onde tu estás em silêncio, onde tu foges das confusões e te consegues encontrar com Deus, não é? Certo, o teu mais profundo íntimo, não é? Sim. Agora, todos nós sabemos, tentamos, enquanto cristãos, no nosso dia-a-dia, encontrar o nosso quarto, mesmo que isso às vezes significa no meio do trânsito, numa viagem para uma reunião. Exatamente. No meio da nossa correria, tentar arranjar o nosso quarto, que é o nosso cantinho, onde podemos rezar a Deus, em vez de fazer aquelas cenas que os fariseus faziam de, quando rezavam, mostravam que estavam a rezar. Exatamente. Sim, não devemos esconder a nossa fé, mas precisamos destes momentos que, ao virarmos para Ele, nos permitem ganhar lucidez. Sim. E muitas vezes, alguns de nós perguntamos e dizemos, mas como? Como é que eu hei de rezar? Não é? Sim. E naquela altura, os discípulos também fizeram essa pergunta quando ouviram reza ao teu Pai. E eles disseram ao Senhor, mas rezar com que palavras, Senhor? E Jesus então ensinou-os a não desperdiçar as palavras como faziam os pagãos, que, segundo Jesus, pensam que pelo seu muito falar serão escutados. E então ele explicou-lhes que assim o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de vós lhe o pedirdes. Não é? Por um lado, vemos que Deus sabe o que é melhor para nós, mas também gosta que nós lhe peçamos enquanto filhos. E por outro, podemos fazer aqui um sublinhado que, por esta altura, vemos que Jesus já nos está a mostrar que devemos chamar a Deus nosso Pai. E, no fundo, é o que o título deste episódio pretende sublinhar. Bem, primeiro, somos felizes porque seguimos a Boa Nova. E depois, felizes outra vez porque sabemos que somos filhos. Sim. E esta expressão Deus como Pai nunca tinha sido revelada a ninguém antes de Jesus. E quando o próprio Moisés, lembremos-nos, perguntou a Deus no alto do Sinai quem é que Deus era, ouviu aquela resposta: eu sou aquele que sou, que em hebraico forma as iniciais de Yahvé. Não é? Exatamente. A nós, Jesus revelou-nos o nome de Deus nesta forma belíssima enquanto Pai, não é? Exatamente. E a Igreja passou a socorrer-se do Pai Nosso, da oração,
tal como é em Mateus, no discurso da montanha. A propósito, propunha-te lermos alternadamente cada uma das 7 petições que acabam por constituir o Pai Nosso e, terminando cada uma delas, fazermos uma breve explicação que é retirada do Catecismo da Igreja Católica. Sim, parece uma excelente ideia. Então, se não te importares, eu arranco aqui com a frase introdutória e depois tu vais dar sequência. Certo? Então, esta primeira frase, nós dirigimos-nos a Deus, não é? Pai nosso que estais nos céus. E o Catecismo diz-nos isto. Ao dizermos Pai nosso, invocamos esta nova aliança em Jesus Cristo com todos os que acreditam nele, ou seja, os seus seguidores, que agora se chamam a sua Igreja. E a expressão que estais nos céus não designa um lugar físico. É a sua presença no coração dos justos. É a imagem do mundo espiritual em que Deus mora e habita. A casa do Pai é a pátria para onde nós caminhamos, mas à qual desde já pertencemos. Santificado seja o vosso nome. E o Catecismo explica: pedimos a Deus que o seu nome seja santificado, porque é pela sua santidade que ele salva toda a criação. Pedimos que ele seja santificado em nós, que estamos nele, mas também nos outros, para quem a graça de Deus ainda está à espera. Venha a nós o vosso reino. E diz assim o Catecismo: aqui pedimos a vinda final do reino de Deus mediante o regresso de Cristo na glória. Mas enquanto Igreja pedimos também que o reino de Deus, que é a justiça, a paz, a alegria, cresça já hoje, graças a todos nós santificados pelo Espírito. Este é o pedido da Igreja, que é a esposa de Cristo. Vem, Senhor Jesus, vem o teu reino, vem até nós. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E diz-nos o Catecismo: a vontade do Pai é que todos os homens sejam salvos. Para isso é que Jesus veio. Pedimos que a sua benevolência se realize plenamente na terra como no céu. Pedimos a Deus Pai que una a nossa vontade à do seu Filho. É mediante a oração que podemos discernir a vontade de Deus e obter a perseverança para a cumprir. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Catecismo refere que nós, filhos, nos abandonamos e pedimos a Deus o alimento diário necessário para a nossa subsistência. E reparemos que trata-se do nosso pão, de um pão para muitos. Ou seja, sublinha-se a necessidade da partilha, não por obrigação, mas por amor, para que a abundância de uns remedeie às necessidades dos outros. Perdoai-nos as nossas ofensas, como também nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o Catecismo diz: ao pedir a Deus Pai para nos perdoar, reconhecemos-nos pecadores diante dele e, ao mesmo tempo, confessamos a sua misericórdia, porque no seu Filho e através dos sacramentos recebemos a redenção, o perdão dos pecados. Porém, o nosso pedido só será atendido se tivermos perdoado aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. O Catecismo explica que pedimos a Deus Pai que não nos deixe sozinhos e à mercê da tentação. Pedimos para saber discernir entre a provação que ajuda a crescer no bem e a tentação que conduz ao pecado e à morte. E ainda também a discernir entre o que é ser tentados e o que é consentir na tentação. São coisas diferentes. Nesta petição, unimos-nos a Jesus, que com a sua oração venceu a tentação, e pedimos a graça da vigilância e da perseverança. Mas livrai-nos do mal. No Catecismo podemos perceber que o mal indica Satanás, no fundo o anjo que se opõe a Deus e ao seu plano de salvação, e que acaba por ser o sedutor da terra. O cristão roga, pede a Deus que manifeste a vitória sobre Satanás, que já foi alcançada também por Cristo. Pedimos o dom da paz, a graça da esperança da vinda de Cristo, que nos libertará definitivamente, no fim, do maligno.
e de todos os males que acabam por pesar sobre a humanidade, os presentes, os passados, os futuros, e dos quais o maligno é o autor. É isso mesmo, portanto, revisitamos aqui a oração do Pai Nosso, comentado à luz do Catecismo, e esta oração faz-nos sentir verdadeiramente filhos, não é? Sim. E filhos que devem aprender esta misericórdia na prática, não é? E para aperfeiçoarmos esta prática, Jesus propõe-nos já aqui uma coisa muito concreta. Diz ele assim: não julgueis para não seres julgados, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, sereis medidos. Porque vês tu o cisco que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do teu irmão. Todos nós nos identificamos com isto. Na verdade, estamos sempre, infelizmente, tão mais atentos à pequena farpa no olho de alguém e não damos conta da grande trave que está no nosso olho, ou seja, não estamos atentos às nossas imperfeições, aos nossos defeitos, ignoramos-los. Sim, mas este comportamento é humano e é muito típico entre nós, individualmente, entre nós, mas também em relação aos outros como um todo. Então passo a explicar. Muitas vezes nós fazemos-lo e também ouvimos os outros fazer, no fundo, queixar-se daquilo que não funciona na sociedade, na igreja. E acontece sem antes nos questionarmos, sem antes nos comprometermos a mudar primeiro nós mesmos, não é? Sem dúvida, a Igreja somos todos nós, a sociedade somos todos nós, e não basta perceber o que está mal se não dermos o nosso passo para ajudarmos a que as coisas fiquem melhores. Sim. E mais uma vez, o Papa Francisco dá-nos excelentes pistas sobre este tema. Então ele diz: o Senhor convida-nos a limpar o nosso olhar. Pede-nos que olhemos para dentro de nós mesmos. Se reconhecermos os nossos erros e as nossas misérias, abrir-se-á para nós a porta da misericórdia. E depois de ter olhado para dentro de nós, Jesus convida-nos a olhar para os outros como Ele faz. Eis o segredo. Deus olha para nós assim, não vê em nós erros irremediáveis, mas sim filhos que cometem erros. Muda completamente a visão, a ótica. Não se concentra nos erros, mas nos filhos que cometem erros. Deus distingue sempre a pessoa dos seus erros. Sabemos que Deus perdoa sempre e convida-nos a fazer o mesmo, a não procurar o mal nos outros, mas o bem. Sim, lá está. O princípio é sempre o mesmo. Ser misericordioso, tal como Deus é, não é? Contigo e com os outros. Na continuação desta passagem, Jesus diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Cada árvore, diz Jesus, conhece-se pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas das sarças. E agora Jesus completa aqui a comparação. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, da sua maldade, tira o mal. Pois a boca fala do que transborda o coração. No fundo, o transbordar para fora, quer seja atos ou palavras, é o que levamos dentro de nós, é isso que nós transbordamos para fora. E o Papa Francisco sublinha bem isso, quando nos diz que as palavras que usamos falam da pessoa que somos. Às vezes usamos as palavras de maneira superficial, mas as palavras têm um peso. E depois exemplifica. Com a língua podemos alimentar preconceitos e até agredir. A bisbilhotice fere e a calúnia pode ser mais afiada do que uma faca. Hoje, especialmente no mundo digital, as palavras voam, mas demasiadas delas levam raiva e agressividade, alimentam notícias falsas e aproveitam-se dos receios coletivos para propagar ideias distorcidas. Então, perguntemo-nos que tipo de palavras usamos. Palavras que manifestam respeito, compreensão, proximidade, compaixão ou, por contrário, palavras que visam principalmente fazer-nos mostrar-nos melhores diante dos outros, elevar-nos. E depois, falamos com mansidão ou poluímos o mundo propagando veneno, criticando,
queixando-nos, alimentando a agressividade generalizada. Cá está, mais uma vez, Papa Francisco, como os outros anteriores, que nós também gostávamos muito, da minha geração, o Papa João Paulo II, o Bento XVI também. Sim, este só é o do momento, não é? Sim, e por isso trazemos aqui mais vezes, porque é o nosso Papa atual. Claro. Mas o Papa Francisco faz isto muito bem, que é trazer os temas para a realidade atual, e isto é um exemplo bem concreto do que é hoje viver como Jesus nos pede. Ele pede-nos que sejamos a mudança, que, como diz no discurso da montanha, que sejamos o sal da terra. Ou seja, nós não podemos ser insípidos, ou seja, irrelevantes. E Jesus diz-nos a nós que nós somos a luz do mundo e que as nossas boas obras devem brilhar diante dos homens para dar glória a Deus, não é? Sim, exatamente. E sobre a luz, ele diz-nos algo fantástico, que é ilógico, quer dizer, não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas para pôr no candelabro. Assim ela brilha para todos os que estão na casa, ilumina a casa, mas não só para os que estão na casa, também para os que venham a entrar na casa. Sim. E quem ouviu o nosso episódio do podcast com o Dom António Couto vai perceber, ou sabe já nesta altura muito bem o que significa este pormenor. Portanto, Jesus é a luz que veio ao mundo para nos acender a nós, não é? Ele acende-nos com a sua luz, nós somos as velas, somos as candeias, e devemos o iluminar. Mas o que é importante reter e notar bem é a ideia de que a luz não é nossa, é Ele que a dá, é Ele que a transmite. Exatamente. Agora, a nós cabe o dever de a mantermos acesa em nós, mas mais do que isso, não chega. Nós temos que a propagar aos outros. Exatamente. É uma imagem muito bonita e esta imagem da luz é frequentemente utilizada em vários momentos da liturgia quando acendemos uma vela. Por exemplo, no batismo, por exemplo, na vigília pascal. Sim. Portanto, esta imagem que, ao vir a luz, vem Jesus que nos ilumina a todos e que nós temos que propagar pelos outros. Continuando, Jesus termina este discurso com outra imagem que nos convida a ser perseverantes nesta decisão de o seguir. Então diz ele assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e abateram-se sobre aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Exatamente, Jesus alerta-nos, não é, do que pode acontecer, ou do que acontece com certeza se nós não lhe dermos atenção. Porque todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será semelhante a um homem insensato, a esse homem que edificou a sua casa sobre a areia e não sobre uma rocha sólida. Vem a chuva, vêm as torrentes, sopram os ventos, tudo isto se lança contra a casa e ela cai, e é grande a sua queda. E nós, como os cristãos, sabemos que certamente vão aparecer as tempestades na nossa vida, mas com Ele presente tudo se suporta, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha. Diz o evangelista que quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões estavam perplexas com o seu ensinamento, pois ensinava-os como quem tem autoridade e não como os doutores da lei. Paulo, aqui para rematarmos a ideia do título deste episódio, vamos saltar para uma passagem do Evangelho que explica que, além de sermos felizes e também de sermos filhos de Deus, ficamos a saber que pertencemos a uma só família. E então, pergunto se nos queres explicar como é que se distingue quem é que pertence a esta família. Claro. Então, se calhar pensar aqui numa outra ocasião, o evangelista Marcos refere-nos que Jesus tinha à sua volta uma multidão. E, entretanto, Maria, sua mãe e outros parentes vieram ter com Jesus e mandaram chamá-lo. A multidão estava sentada em volta dele e disseram-lhe: eis que a tua mãe, os teus irmãos e as tuas irmãs estão lá fora à tua procura. Mas ele diz-lhes: quem são a minha mãe e os meus irmãos? E, olhando em redor, para todos os que estavam sentados em círculo à sua volta, diz-lhes também: eis a minha mãe e os meus irmãos, pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Estas palavras de facto são muito fortes. E o que aqui está a acontecer é que Jesus formou uma nova família
já não baseada nos vínculos de sangue, mas sim na fé nele, no seu amor que nos acolhe e que nos une no Espírito Santo. Portanto, a família de Jesus passam a ser todos aqueles que acolherem a sua palavra. Acolher a palavra de Jesus torna-nos filhos de Deus e irmãos desta mesma família. Sim, se me permitem, lembro-me que li um comentário interessante acerca da dureza dessas palavras de Jesus para com a sua mãe, que coloca as coisas, ou digamos a passagem, o episódio neste prisma. Qualquer coisa como isto. Jesus, ao declarar que a sua família é quem faz a vontade de Deus, no fundo, ainda enaltece mais Nossa Senhora. Porque, se repararmos, ela foi a mais perfeita criatura no cumprimento da vontade de Deus. Sim. Maria, além de ser família de sangue em relação a Jesus, era sua mãe, é no fundo também a família mais próxima que poderia existir, dada a sua obediência pronta à vontade de Deus, sem dúvida. Isso é um excelente ponto de vista e às vezes vemos as histórias só de uma perspectiva, mas eu gosto de pensar sempre em Jesus como alguém que dizia determinadas frases de uma maneira mais profunda e às vezes até provocatória para que nos leve a tirar as conclusões. Paulo, para terminarmos aqui o episódio, trouxemos 3 passagens que acontecem milagres de cura. Vamos contá-los aqui muito resumidamente, com o objetivo de transmitir esta ideia. É que a nova família de Jesus já não é exclusiva aos seus laços familiares, nem tampouco a este povo israelita. Jesus vem incorporar nesta família de Deus, enquanto filhos adotivos, todos aqueles que acreditam nele e na sua misericórdia. Exatamente. Então, eu posso avançar com a primeira passagem. Trata-se da passagem do servo do centurião. Ora, a figura do centurião era um chefe de uma unidade do exército romano. É alguém com um cargo significativo, mas que apesar de tudo respeita os israelitas. E que vem ter com Jesus, pedindo-lhe que cure o seu servo que está em casa paralisado. Ora bem, ele dá um exemplo de fé que acaba por ser tão notável que em todas as Eucaristias nós repetimos as palavras que ele dirige a Jesus neste momento. Então ele diz-lhe: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu teto. Diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Sim, Jesus ficou tão admirado com este centurião que disse àqueles que o seguiam de perto: em verdade vos digo, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. De seguida, Jesus olhou para o centurião e disse-lhe: vai, seja feito como acreditaste. E o servo dele ficou curado naquela hora. Exatamente. A segunda passagem acontece com o mestre e os seus discípulos, mais uma vez seguidos por uma multidão, aqui às portas da cidade de Naim. Eles deparam-se com um cortejo fúnebre do único filho de uma senhora que já era viúva. Sim. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se profundamente dela e disse-lhe: não chores. E aproximando-se tocou no caixão. Os que o transportavam pararam e ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. O morto sentou-se e começou a falar e Jesus entregou-o à sua mãe. Este é um dos muitos milagres grandiosos de Jesus. No entanto, o cerne desta narração, se repararmos, não é o milagre, mas a grande compaixão de Jesus pela terrível dor daquela mãe que já era viúva. E Jesus, movido por uma profunda misericórdia, provoca o milagre, trazendo de novo este jovem à vida. Mais uma vez, o motivo do milagre é o que é fundamental. É a compaixão. É essa compaixão que nós temos que agarrar para nós, pelo outro. Exatamente. Bem, mas a terceira e última das passagens acontece quando Jesus estava à mesa na casa de um fariseu. Havia na cidade uma mulher que era pecadora e, ao saber que Jesus ali estava, foi lá, levou um frasco de alabastro com bálsamo e colocou-se junto aos pés de Jesus. A chorar, começou a banhar-lhe os pés com as lágrimas e secou os seus pés com os cabelos da sua cabeça. Beijava-lhe repetidamente os pés e ungia-os com o bálsamo que levava. Ao ver isto, o fariseu pensava para consigo: este, se fosse profeta, saberia quem e de que género é a mulher que lhe toca, pois ela é uma grande pecadora. Pois, e Jesus, lendo no seu coração, percebera isso tudo e disse: e este fariseu? Um credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que lhe pagar, perdoou a ambos. Ora, qual deles o amará mais? E o fariseu respondeu: aquele, suponho, a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus:
julgaste bem. Mas Jesus também diz a seguir ao fariseu: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, banhou os meus pés com lágrimas e secou-os com os seus cabelos. Não me deste um beijo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar-me repetidamente os pés. Não me ungiste a cabeça com azeite. Ela, porém, com bálsamo, ungiu os meus pés. Graças a isso, te digo, estão perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou. E disse à mulher: estão perdoados os teus pecados. E de imediato os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? Jesus concluiu a cena dizendo à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Pois bem, Paulo, estas palavras, a tua fé te salvou, acho que são uma ótima forma de concluir o episódio, porque poderiam ser dirigidas a todos nós, que podemos pertencer a esta família de Deus mediante a fé. Em jeito de conclusão deste episódio, Jesus traz-nos hoje o discurso centrado na misericórdia, mas sobretudo põe-na em prática, movendo-se de compaixão nestes milagres que vimos por um estrangeiro, por uma viúva, por uma mulher pecadora. A palavra compaixão, do latim, significa sofrer com. E, se repararmos, esta é a verdadeira missão de Jesus: sofrer conosco, sofrer por nós. Ao contrário, Jesus reage também palavras muito fortes perante os escribas e fariseus que, talvez sem se darem conta, estão a cair no pecado mais grave. Estão a fechar o seu coração à misericórdia de Deus que age em Jesus. É mesmo isso. A salvação vem para todos, desde que queiram ser salvos, portanto. Paulo, assim concluímos o episódio de hoje com um tema bem profundo. Devo dizer que foi um gosto ter-te por aqui e muito obrigado pela tua disponibilidade. Para mim foi muito bom esta participação e diria que também em jeito de remate, eu e todos nós, garantidamente, temos de nos sentir felizes como Mateus, pois sabemos que Deus olha para nós com aquele olhar profundo e arrebatador, porque nos ensina como fazer parte desta família de Deus e mostra-nos sempre um caminho de luz e esperança. E, finalmente, porque está sempre disposto a perdoar as nossas faltas, para isso basta nós querermos. Temos que acabar felizes, contentes, por isso, não é? Sim, muito obrigado e também obrigado a quem nos ouve desse lado. Agradecemos a vossa companhia, terem ficado aqui até ao fim. Prometemos regressar em breve com a continuação desta extraordinária história de como Deus se quer renovadamente fazer próximo dos homens, tendo para isso vivido entre nós. Hoje demos o terceiro de 12 passos neste módulo 2. Na próxima semana estaremos de volta para, em conjunto, continuarmos esta caminhada em direção ao coração de Deus e da sua Igreja, dando sempre, em segurança, um pequeno passo de cada vez. Até lá, fiquem connosco, ficamos juntos. Foi mais um episódio do nosso podcast. Se gostaram do que ouviram, podem ajudar-nos a continuar, podem dar-nos o vosso feedback enviando comentários, subscrever o canal, partilhar com quem possa gostar. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá, fiquem connosco que ficamos juntos.